Então, resumindo, coloco aqui a filosofia Nelson Rubens de entrevista de emprego. Eu aumento, mas não invento. Era o bordão dele quando ele falava de fofoca, É. né? O Nelson Rubens, jornalista de fofoca, ele falava: eu aumento, mas não invento. Entrevista de emprego tem um quê disso? Você pode até aumentar, sendo bem franco, você vai aumentar, você vai falar, porque no final das contas, dá uma valorizada no que você faz bem e que vai ser uma coisa interessante para a empresa. Agora, mentir, como a gente já viu gente mentindo no currículo, falando que estudou em lugar tal e nunca estudou. Eu, Vitor Lopes, estou aqui com o Edmur Sayane para falar de negócios, cultura e tecnologia, sempre com um pouquinho de ironia. Hoje vamos falar de desenvolvimento de carreiras e por que algumas pessoas conseguem ter sucesso antes das outras. Edmur, antes da gente falar do nosso assunto, como de costume, quero saber por onde você andou. Eu sei que você esteve no Rio de Janeiro, falei que eu estava nos Estados Unidos semana passada. Como é que foi sua viagem aqui? Maravilhosa. Amigos, filhos, netos, muita diversão. Matei Que saudade bom. de muita gente e fui no show do Rodrigo, os últimos, né, aquela banda dele, lá na Nossa Aham. Senhora da Paz. Foi uma diversão, encontrei um monte de gente Foi que na Nossa trabalhou na Senhora da Paz, Prodigy. na praça? Que legal. É Poxa. impressionante, muito bacana. E a carreira dele tá decolando aparentemente, a carreira de, Músico, músico, é, que ele já é há bastante tempo, porque talvez isso seja um pouco da nossa pauta inclusive, é que gozado ele isso, né, já porque é parece coincidência, mas não é não, né. ele é um designer super bem-sucedido, premiado, laureado e tudo há Laureado é bastante. bom. Laureado é bonito, né, eu falei laureado de propósito, porque fica bonito. Talentoso, já trabalhei junto com ele, já contratei os serviços do Rodrigo, ele é fantástico, extremamente talentoso. Inteligente, consegue capturar, as nuances do que você está falando e propor coisas novas, é realmente incrível. E ele sempre teve ele e o irmão, né, o Gustavo, são músicos, sendo que o Rodrigo, essa banda começou mais recentemente, eu acompanho meio que à distância, porque ele sempre manda os convites e tal, vejo nas postagens e parece que a coisa tá ficando séria agora. Funciona bem. É, pois é. Eu estive lá nos Estados Unidos, né, eu estava lá na Flórida e depois eu fui numa convenção, é a maior convenção de vôlei dos Estados Unidos. Eu acho que eu esqueci de comentar isso pra você, era num centro de convenções em Kansas City, e nesse centro de convenções tem várias palestras, e junto com as palestras, conversas, tal, eles têm também uma área do centro de convenções que eles colocam empresas fornecedoras de equipamentos, de tecnologia, de métodos de ensino. Tinham 3 quadras de vôlei dentro do local, com arquibancada e tudo para o pessoal assistir, exibição de treinamento. 2 quadras de normais, assim, né, de piso duro e uma quadra de areia, Ah, que também, bom. eles botaram lá dentro. Então, assim, é impressionante a máquina que é os Estados Unidos para produzir eventos como esse, assim como a NRF, que deve ser 10 vezes maior do que esse. E olha que esse não era pequeno, viu? Esse era grande, mas eu imagino que a NRF é incrível. E tem um negócio que eu não sei se você usa na NRF, provavelmente a NRF deve já ter um aplicativo. Mas esses eventos que acontecem são tão comuns nos Estados Unidos que eles têm um aplicativo chamado Whova, WHOVA. E aí você procura o evento, tem lá tudo, você tem a agenda do evento, você tem os participantes, você tem, aí você vai marcando, colocando na sua agenda, se você quiser entrar em contato com os participantes, trocar mensagens, você faz isso. Eu fiquei interessado num negócio, por exemplo, aí a expositora falou o seguinte: "Ó, me dá o seu QR Code do Rova aqui que pra eu te mandar uma mensagem depois". Eu nem sabia como é que era, ela foi, botou no meu Sim. telefone, pum, escaneou, faz esse contato. Realmente é uma indústria, assim, impressionante. É o papo que a gente não está acostumado a ver por aqui. E para completar, a gente que fala bastante de companhia aérea, tive primeira coisa interessante, né, a gente já tinha falado sobre o processo de check-in e de fato eles, eu acho que a gente está pensando junto com eles, né, o check-in agora, eles conseguem fazer além do falado,
tanto por aplicativo como por SMS, eles mandam uma mensagem para você, dizendo: "Ó, tá na hora Nossa do seu tá senhora. chegando a hora do seu Qual check-in". companhia? Tanto na Delta quanto na United, já Tá fizeram bom, isso, internamente. Mas isso foi só nos Estados Unidos. tá. Aqui no Brasil, quando eu estava embarcando, não lembro de terem feito isso. E aí eles falam: "Olha, tá próximo da hora que você embarcar, tal". Aí ou então fala assim: "Olha, o seu grupo começou o embarque, mas espere seu grupo". E aí quando começa o seu grupo, você vai. Achei interessante, eh, usei também o Wi-Fi durante o voo, grátis, no voo interno dos Estados Unidos, tá liberado. Foi assim que eu assisti o jogo do Flamengo, o segundo tempo, eu estava durante o voo Sim, sofrendo. que pena, né. Pois é. Mas foi uma experiência interessante. Agora, na volta, para completar, o meu voo estava marcado para sábado à noite, para eu chegar no domingo de manhã. O avião saiu, taxiou, foi para a pista, ficou parado na pista algum tempo. O comandante falou: "Temos que voltar para o portão, estou com alguns problemas técnicos para serem investigados". Voltou, ficou mais um tempo, e aí, enquanto a gente ficava parado, a gente recebia SMS, mensagens, dizendo que o voo estava atrasado, estava atrasando, até a gente chegar e receber a mensagem, tanto por SMS como pelo comandante, dizendo: "Seu voo foi remanejado para as 8 horas da manhã do dia seguinte". E aí eles botaram um SMS dizendo: "Você tem 3 opções aqui, você pode gerar um voucher de alimentação de hotel, você pode remanejar seu voo, você pode pedir reembolso". E aí eu pedi o voucher do hotel, ele gerou automaticamente no aplicativo. E aí eu já fui pegar o o shuttle lá, né, o transporte que o hotel oferece nas imediações ali do aeroporto. Então, cheguei no hotel meia-noite, 5h30 já estava saindo para voltar pro aeroporto e consegui embarcar nesse voo diurno. A United vacilou também comigo, que eu comprei um assento numa das pernas. Eu tenho até que reclamar com eles isso ainda. Pra pegar um assento maior, eu que tenho 1,92 m, já aí na hora de entrar no portão de embarque, eles me remanejaram lá pra cozinha praticamente. Meu "Ah, você Deus vai do céu. receber um reembolso". Falei: "Não é meu reembolso que eu quero. Quero Eu espaço. escolhi eu quero espaço, 2 horas de voo, eu preciso ter espaço, não preciso ter". "Ah não, desculpa, não sei o quê, tal, você vai", e pior que não me reembolsaram até agora, pelo menos por enquanto. Então esse é meu perrengue chique. Jornada, foi? Oh, A foi jornada bacana. de perrengue É, chique. Foi bem cansativo, foi interessante a viagem, mas dá para ver que, quer dizer, as companhias aéreas têm, eh, tentado mexer em algumas coisas, né, pelo menos facilitar esse processo. E hoje, por acaso, eu estava um pouco antes da nossa gravação aqui, eu vi que viralizou um post de um salário de um piloto da American Airlines, e o pessoal estava espantado, que ele ganha, eh, $450.000 por ano, aproximadamente, que é um excelente salário para padrões dos Estados Unidos. No final dos contos é isso, né, o cara olha a jornada de trabalho do cara, as horas de trabalho, a especialização que ele teve que fazer e tal, acho que é o mínimo. Mas tem gente ganhando mais, enfim, mas tem que ganhar mesmo. O que não tem que ganhar, assim, o CEO de companhia aérea, que eu já não sei se você pegar esse que é o ponto, o salário do CEO versus o salário médio do pessoal de companhia aérea, inclusive os mecânicos, o pessoal que trabalha como agente de viagem, é outra história. Então, bom, fiz um resumão aqui da viagem, do perrengue chique, das coisas todas, e eu queria propor a gente falar então sobre desenvolvimento de carreira, porque falamos de primeiro emprego na semana passada. Você lembra disso, correto? oh, claro. Ainda lembro, ainda estou na fase de lembrar. Pois bem, eh, essa semana também vi um vídeo, de uma influenciadora que fala sobre RH e coisas de RH, tal, e fez uma postagem, gravou um vídeo falando sobre entrevista de emprego. E eu vou compartilhar aqui pra gente comentar, e eu queria pedir a sua opinião também. Vamos lá. Gente, eu vou dizer um negócio pra vocês aqui, tá? Vocês têm que mentir na entrevista de emprego. Eu sou a pessoa que mais diz assim, não minta, não sei o quê. Mas você vai entender agora por que eu tô falando.
Você tem que parar de ser autêntico. Parar de ser. Ninguém quer saber da tua personalidade, tá? O que as empresas querem é saber se você consegue fingir para trabalhar. Se você vai conseguir dar conta do trabalho no dia a dia. Se você vai estar lá para trabalhar, receber o teu salário e trabalhar. Então eu não quero saber que você fique falando mal de outra empresa, da empresa que você trabalhou anteriormente. Eu não quero saber que você ficou sem trabalhar porque você estava com depressão, com burnout, não sei o quê. Eu não quero. Eu quero saber que você dê conta do seu trabalho. O que você gosta de fazer nos finais de semana? Eu gosto de fazer esportes radicais, escalada, crossfit, não sei o quê. Vai se afastar, então. Daqui a pouco vai ficar doente, vai sofrer um acidente e vai se afastar. Eu gosto muito de viajar, sou uma pessoa que gosta de viajar bastante, isso pra mim é prioridade. Então beleza, daqui a pouco vai pedir férias pra ficar afastado da empresa pra poder fazer as viagens. Cuidado, gente. Vocês caem muito que nem pato nas coisas. Rápido vocês caem. Vocês entram numa manipulação que o RH faz. Eu vou dizer pra vocês aqui. A gente manipula vocês. A gente finge que vocês estão bem, que a gente tá ali se rindo com vocês. Por dentro a gente tá avaliando vocês. E vocês acham que... Ai, que menina simpática, essa menina do RH. Olha, eu vou me abrir pra ela. Ela é uma moça simpática, uma moça querida, uma moça... Ela tá te avaliando. Estamos te avaliando, criatura de Deus. Para de cair que nem um pato nessa de... Vocês caem na empresa e vocês caem na entrevista, no negócio do ambiente seguro. Vocês são manipulados durante a entrevista. Cara, que ela é pequenininha, mas ela é violenta, né? É. O que você tem a dizer sobre a fala É dela? verdade, verdade. Verdade absoluta, né, porque não é para parar de ser autêntico, mas não precisa falar de tudo que você quer falar na vida, né. Eu sempre achei que você tem que falar a verdade, nada mais do que a verdade, porém, essa história de ficar divagando em entrevista de emprego é muito ruim, porque o cara está querendo realmente saber se você vai dar conta do trabalho e do ambiente que eles estão querendo construir. Eu acho que ela fala uma coisa muito apropriada. Eu vejo que as empresas é um jogo, né, as empresas omitem muitas informações relacionadas ao trabalho, não chegam a mentir, algumas mentem, mas eu acho que omitem, e as pessoas também omitem algumas coisas. Eu não diria que você deve mentir, eu acho que tem certas coisas que você não precisa contar, não é? Exatamente, Eu tô aqui exatamente. num podcast com você, não vou ficar abrindo minha vida 100%, até porque não compete a outras pessoas, mas eu não preciso ficar contando detalhes específicos da minha vida, né. Eu acho que tem gente que até faz isso em busca de engajamento, né, mas um trabalho não é a internet, e se você faz isso na internet, isso tem impacto na sua vida, assim como você faz no trabalho, acredite ou não. Então, E eu você tenho uma amiga que é headhunter uhum, há muito tempo, ela me colocou, na época, no Banco Nacional, e ela diz, com a maior tranquilidade do mundo, que na estatística dela, as empresas mentem muito mais que as pessoas, certo? sim. Ela fala, as empresas para conquistar o cara obviamente isso a entrevista de emprego é um ato de, eh, conquista, Mas né, quando você de diz a empresa, você diz as pessoas que trabalham para a empresa, não é isso? a empresa não existe, né, a pessoa que trabalha para a empresa mesmo, o cara que está te Então, entrevistando. e aí o que acontece é o seguinte, existe uma cultura da empresa que estimula que você fale a mentira para você conquistar determinados candidatos. Então, como a menina falou, assim, é um jogo, né, é um jogo corporativo que não é legal, mas é um jogo. Não é legal porque, né, gera estresse sim, mas é um jogo. Então, você precisa ficar atento a isso. Eu acho que as pessoas, estão, eh, assim, como é que eu vou dizer? Talvez eu acho que dos mais jovens, isso não é uma coisa recente, é uma coisa que sempre existiu. Sempre. Você vai fazer uma entrevista de estágio, de emprego no começo e aí você percebe ali, alguém te pega desprevenido e você fala alguma coisa que, eh, e eu acho que Não era também é mesmo esperado para aquele momento. é, é. Mas tem perguntas de RH também que são muito idiotas, né, vamos combinar? Pra pessoa que você pega, entendeu?
tinha as perguntas idiotas, quer ver uma pergunta que me faziam e que eu cheguei a, infelizmente, repetir também, que era assim: "Ah, fale, sei lá, 3 defeitos seus, mas desses defeitos não pode incluir que você é ansioso, que todo mundo é ansioso, né. Fale 3 defeitos que você pô, então Aí o cara nem fala: nem ansioso e nem perfeccionista. "Ah, é, eu ia falar É perfeccionista". isso, É, todo exatamente. mundo fala perfeccionista, eu sou muito Ansioso e perfeccionista. perfeccionista, né. Então o mercado de trabalho inteiro tem, eh hiperativo, ansioso, perfeccionista, então, mas ao mesmo tempo, volto àquele ponto de falar que é preciso conhecer bem a pessoa com quem você vai trabalhar, com quem você trabalha, E não para necessariamente isso é diretamente, né, isso aí muitas vezes se faz através de pesquisa que você venha fazer com as pessoas que trabalham com ela ou que trabalharam com ela, né, porque o rastro de exato. areia que ela deixou é que vai É, realmente determinar como ela é. E isso é eu fiz minha carreira baseado em mudança de emprego, certo? Eu sim. fui promovido numa empresa que eu trabalhava, Johnson& Johnson, 3 vezes, e na última que eu trabalhei, que era a Mesbla, eu fui promovido 2 vezes. O resto foi tudo Uhum. troca de emprego. Né, porque eu ficava 2 anos, 3 anos, e aí mudava de emprego e tem uma ilusão da pessoa que não te conhece sobre o que você é, que quando ela gosta daquilo, né, tinha um cara que perguntava para mim: "Vem cá, você muda muito de emprego, você é volúvel?" Não, falou: "Sou eclético, trabalhei num monte de lugar, conheci um monte de É, cultura e tal." Mas não cola, né, quer dizer, o cara quando ele não gosta de você, ele acha que você é volúvel mesmo. Agora, eu conseguia fazendo sem falar que eu adorava viajar ou coisa do gênero, mas contando a verdade sobre a minha vida, eu sempre consegui os empregos dos sim. quais eu participei, e, assim, com muita, muita, muita verdade por trás. Teve É, casos de eu peitar o cara que estava me entrevistando, não era de RH, era o cara acima do cara acima do cara que ia me contratar. E, mesmo assim, o cara que ia me contratar resolveu me contratar só porque eu peitei o cara. Então, sim. depende muito de com quem você está falando. Porque algumas vezes o cara ele quer exatamente alguém que apresente uma visão do contraditório, Isso, né, alguém isso. que porque ele sabe que no final das contas ele vai decidir. É lógico. Mas ao mesmo tempo ele quer uma segunda opinião para É, saber se ele pode estar realmente certo ou não. Isso acontece, é é comum. verdade. Para ser puxa-saco ele contrata qualquer um, entendeu. Para É. ser um cara "sim senhor", beleza, balançar a cabeça e repetir frase, lembra? Eu lembro, olha, eu sou velho, mas não sou tão velho assim, com respeito aos demais velhos, que tinha aquela campanha do "Bonita Camisa Fernandinho", né, que era Camisa exatamente o Fernandinho. corporativo puxa-saco. Sim, Que era o cara que vestia a camisa igual a do chefe e por aí vai. sim. Eh, eu vejo o seguinte, só para fechar esse ponto aqui, a gente seguir adiante, se você não quiser complementar mais alguma coisa. Eu bato nessa tecla que você mesmo falou, que você não precisa, então tem gente que chama isso de mentir, eu chamo de omitir, né, que é melhor omitir. Mentir é você inventar alguma coisa que não é verdade, né. Perfeitamente. Você não omitir, você falar alguma coisa que não te favorece. E ao mesmo tempo colocar destaque em alguma coisa que você faça e você, eh, possa mostrar valor para essa empresa, para essa vaga, por isso que é importante você conhecer a empresa, essa vaga. Então, resumindo, coloco aqui a filosofia Nelson Rubens de entrevista de emprego: "Eu aumento, mas não invento". Era o bordão dele quando ele falava de fofoca, É, né, o Nelson Rubens, jornalista de fofoca, ele falava: "Eu aumento, mas não invento". Entrevista de emprego tem um quê disso. Você pode até aumentar, sendo bem franco, você vai aumentar, você vai falar, porque no final das contas, dá uma valorizada no que você faz bem e que vai ser uma coisa interessante para a empresa. Agora, mentir, como a gente já viu gente mentindo no currículo, falando que estudou em lugar tal e nunca estudou, tá cheio por aí. No LinkedIn, então, nem se fala. Bota lá, é, porque é fácil, LinkedIn aceita qualquer coisa. Ao ponto da exatamente. gente ter falado, acho que a gente comentou aqui, eu não sei se a gente comentou aqui, já tô ficando com a memória, final do ano tá chegando, que o cara colocou que ele era o CEO do LinkedIn.
alguma coisa assim. E aí ele chegou a conversar com gente do LinkedIn, 1 ano depois, e alguém do LinkedIn chegou e entrou em contato e falou assim: "Olha, você não, seu currículo não é esse". Aí o cara foi e respondeu: "Não me critique ou então eu vou ter que tomar as medidas contra você", alguma coisa assim. "Como você fala assim com seu chefe?". E aí ele foi e teve a conta banida. Então, eu tô falando que, enfim, acontece de tudo. Podemos ir para o próximo assunto, o assunto do dia principal? Eu só quero dizer que você não pode deixar de tentar arranjar entrevista para fazer e quando você estiver melhor na empresa, é a melhor hora para você ser entrevistado, porque você está com a cabeça alta, com a moral alta, e aí, quase que naturalmente, as suas qualidades são exaltadas quando você está bem. Ao Sim, contrário, quando você não está bem na empresa, você já vai para a entrevista derrotado, porque você já não está bem, entendeu? Então é, aquela o outro emprego, o emprego que você está procurando, não é uma oportunidade, é uma fuga, na verdade, né, porque você não está é. bem e quer outra coisa. E o pior momento para você procurar um emprego é desempregado. Pode parecer Totalmente, ridículo isso de totalmente. falar, mas é, porque você não tem muita barganha, enquanto em Isso. compensação, se você estiver em outro lugar com várias possibilidades na mesa, com o colchão de segurança bem amarrado, aí você tá valorizado, tá, enfim, então, senão você vai Você ter que leva blefar muito. você leva a aposta, né, é verdade. É, é. Eu vou tocar um vídeo aqui sobre, um artigo acadêmico que também, surgiu na internet, do Arne Gulick, Michael Barth e Broken McNamara, falando sobre, excelência, sobre sucesso de pessoas. Eles pegaram, bom, eu vou tocar o vídeo aqui porque fica mais fácil a gente ver e tem muita coisa interessante sendo abordada por ele aqui. Boa. O que é preciso para chegar no topo do topo? A gente tende a pensar que a resposta é óbvia: começar o mais cedo possível e treinar muito. Mas e se a ciência mostrasse que o caminho para o desempenho máximo é, na verdade, uma maratona e não uma corrida de 100 metros rasos? A grande questão é essa: sair na frente garante mesmo o sucesso lá no final? É quase como a fábula da tartaruga e da lebre. E a resposta, pelo visto, não é tão simples quanto a gente imagina. Por muito, mas muito tempo, o que se ouviu por aí foi sempre a mesma história. Para ser o melhor, tem que começar cedo e focar. Especialização total, desde o comecinho. Só que algumas descobertas científicas bem recentes estão virando essa ideia de ponta cabeça. Vamos dar uma olhada no que as novas evidências estão mostrando. E não estamos falando de um estudo qualquer, não. Uma revisão gigantesca, publicada na super prestigiada revista Science, analisou décadas de pesquisa e chegou a uma conclusão que, olha, desafia tudo que a gente pensava que sabia sobre o assunto. A escala desse estudo é uma coisa de louco. Os pesquisadores não olharam só para um grupinho. Eles juntaram dados de mais de 34 mil dos melhores do mundo em várias áreas. A gente está falando de gente que ganhou prêmio Nobel, campeões olímpicos, grandes mestres do xadrez. Só a nata. E aqui vem o dado mais chocante de todos. Em quase 90% dos casos, os campeões juvenis simplesmente não se tornam os profissionais de elite na vida adulta. Pois é, a pesquisa mostra que eles são, na verdade, dois grupos de pessoas completamente diferentes. Certo, mas como assim? Como isso é possível? Bom, Vou fazer um parênteses aqui, porque esse dado aqui, por acaso, eu já tinha observado trabalhando no Comitê Olímpico do Brasil, preparando para o time Brasil das Olimpíadas. A gente olhava exatamente isso, que você tinha os dados dos campeões mundiais juvenis, e esses campeões mundiais juvenis, eles não necessariamente se confirmavam como grandes atletas do futuro. E aí você tem vários casos, inclusive o futebol fica mais fácil, observar isso. Você tem campeões mundiais do Brasil aí e de outros países que sequer chegam à carreira profissional, inclusive. Eh, e tem um outro caso que ficou público, né, a menina que fez o vídeo da campanha, da candidatura para Rio 2016, ela era campeã mundial juvenil, ela tinha 18 anos, ela aparecia em tudo quanto é lugar como o futuro, a cara dos Jogos Olímpicos de 2016. Os anos passaram, ela
não vingou, e ela nem sequer participou dos jogos. Inclusive, ela era a cara da campanha e ela não participou dos jogos. Aí tem várias outras questões também envolvidas, referentes a ela, mas, assim, em geral, é isso, esse que é o ponto que o estudo traz. Mas eu vou continuar aqui e a gente comenta de novo mais no final. Bom, a pesquisa identificou dois caminhos de desenvolvimento bem distintos que levam uma pessoa ao topo. Esse gráfico aqui é o coração da descoberta. A linha tracejada, tá vendo? Ela é a lebre. Um progresso inicial super rápido, mas que acaba estagnando. Agora, a linha sólida amarela é a tartaruga. Ela tem um começo mais lento, mas com o tempo ela não só ultrapassa a lebre, como atinge um nível muito mais alto. E o mais incrível é que esse padrão se repete em todas as áreas, da ciência aos esportes. Para simplificar, a gente pode pensar na diferença entre um velocista e um maratonista. O velocista foca numa única coisa desde muito cedo, progrede super rápido, mas tende a estacionar num nível um pouquinho abaixo do topo. Já o maratonista, por outro lado, tem um começo mais diversificado, mais gradual, e essa base mais ampla é o que permite que ele atinja um pico de desempenho muito maior lá na frente. Ok, mas por que essa abordagem do velocista, da especialização precoce, é menos eficaz para quem quer chegar no topo absoluto? A chave de tudo está nessa citação direta da pesquisa, e é algo totalmente contraintuitivo. Para se tornar um profissional de classe mundial, o caminho geralmente envolve menos prática especializada nos primeiros anos. Isso mesmo, menos e não mais. Isso bate de frente com a famosa regra das 10.000 horas, aquela Hum. ideia de que a maestria exige uma quantidade absurda de prática focada. Os dados mostram que os melhores do mundo, na verdade, acumularam menos horas de prática especializada na juventude do que seus colegas que ficaram no quase lá. O segredo parece ser uma fase inicial de experimentação em várias áreas. E o mais doido, isso quer dizer que ter um desempenho espetacular muito cedo pode ser um mau sinal para o sucesso a longo prazo. E por que isso acontece? Porque experimentar diferentes atividades constrói o que os pesquisadores chamam de capital de aprendizado. Pensa nisso como se fosse construir uma caixa de ferramentas maior e mais variada. Quando a pessoa finalmente resolve se especializar, ela tem uma gama muito mais ampla de habilidades e ideias para resolver problemas de um jeito criativo. Então, na prática, o que tudo isso significa? Com base nessas conclusões, chegou a hora de repensar o caminho para a maestria. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, não dá para confundir sucesso precoce com potencial a longo prazo. São coisas diferentes. Segundo, uma fase inicial de exploração, de testar várias coisas, é fundamental. Terceiro, um começo mais lento pode, na verdade, ser um sinal de um potencial de pico muito maior lá no futuro. E, por fim, a lição mais importante: a busca pela excelência é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Se a ciência está mostrando que o caminho lento e constante realmente vence a corrida, como é que as nossas escolas, os programas de esportes e os nossos sistemas para identificar talentos deveriam se adaptar a essa nova realidade? Fica aí a reflexão. Edmur, se já tinha ocorrido para você todas essas questões colocadas aí no estudo dos cientistas em relação a essa ciência do desempenho máximo? Olha, eu li há muito tempo atrás a importância de você ser generalista antes de ser especialista. Há muito tempo Certo. atrás eu li isso aí, eh, não me lembro de quem me falou isso aí, e eu, de certa forma, eu tive uma sorte enorme, né, porque eu acabei mudando minha carreira dessa forma, né, fui fábrica, depois eu fui marketing, depois eu fui vendas, eu só não fui finanças, mas na hora de ser gerente geral, na hora que eu virei gerente geral, eu tinha toda a base de todos os espaços. Foi muito mais fácil para eu assumir as funções que eu tive que assumir, ter passado por todas essas áreas. Agora, deliberadamente, eu faria aquilo que todo mundo faz, ia meter a cabeça numa especialidade e tentar melhorar o máximo possível. É engraçado, né, porque ainda é meio que intuitivo, é o que a gente pensa que dá certo. Acabou dando certo para mim e depois eu virei consultor. Uma outra coisa que eu dei sorte foi ter mudado de empresa várias vezes, porque aí eu conseguia detectar ambiente, entender ambiente mais facilmente. Mas foi Deus, não fui eu não, foi Deus que me colocou nessa situação. É,
eu vou fazer algumas ressalvas aqui, até porque eu estava pesquisando esse estudo. Primeiro que existe tinha gente até comentando no próprio estudo que existe um viés estatístico, e quando você olha um segmento muito específico, ele pode trazer uma interpretação errada ou equivocada, né, sobre esse padrão. Tem até um nome Entendi. lá específico. Então, quer dizer, existe uma relativização sobre esses achados, que a gente precisa considerar, até porque isso não é uma lei, né, foi algo observado, Estatístico, né. estatístico, comum ali, mas inclusive eu vou trazer alguns exemplos aqui alguns que confirmam e outros refutam o que o estudo coloca, né. Não é que faça isso logo, né, não existe uma relação de causa e efeito e pronto, acabou, vai ser sempre assim. Eh, eu acho que vale a gente pensar que os próprios programas de trainee das empresas, idealmente eles fazem isso, né, dão uma rodada geral na empresa, em todos os departamentos, até você ficar numa única área, começar mais ali. Tem CEOs que chegam a CEOs que a vantagem inclusive que ele rodou por vários setores da Isso, empresa, isso. diferentes países, se for multinacional, tal, tem um grande conhecimento, fala: "Bom, agora você está capacitado para exercer bem uma função de liderança". Hã, agora, eu lembro também, aí tem o meu viés esportivo, né, que eu acabei comentando durante o vídeo, que existe um problema, eh, e é um pesquisador chamado Jay Coakley, que para mim é o meu grande mentor, minha grande referência, acadêmica ali, junto com o meu orientador de mestrado. Mas o Jay Coakley ele escreveu alguns mitos sobre o esporte e ele falou inclusive, há muito tempo atrás, que ele existia, no caso do esporte, uma lógica de especialização incorreta, e que a lógica de especialização, ela simplesmente atendia aos interesses dos adultos. Então você tinha um técnico de uma categoria de base, por exemplo, que ele queria ser vitorioso, bem-sucedido, para avançar na carreira dele, ou um pai que queria que o filho chegasse mais longe, então ele provocava essa especialização absurda para o menino ou a menina terem bons resultados e, consequentemente, aumentarem as suas chances, de profissionalização futura. E aí só que isso acabava, delimitando o o desenvolvimento técnico. E não à toa a quali você vê, bom, todo mundo que assiste futebol sabe, né, consegue perceber que a qualidade até do jogador brasileiro hoje, ela é inferior ao que já foi no passado, não só do brasileiro, mas do Brasil, porque a gente está avaliando aqui. E você tinha muito mais, dentro mesmo do próprio futebol, não estou falando que tinha que jogar vôlei, basquete, etcétera, que é uma coisa muito bacana também, mas você tinha, dentro do próprio, futebol, um jogador que passava por diferentes posições. Hoje não. Ele vai jogar sempre como zagueiro ou sempre como volante e vai aprender sempre naquela posição e perde a flexibilidade. E isso também, me lembra, Edmur, você lembra daquele nosso episódio sugerido por você muito bem, falando das inteligências? Os ti as Claro, quanti Eram claro. quantas? Eram quantas? 7 inteligências? 10. 10 inteligências, perfeito. O fato de você rodar e ser um generalista é a forma de você também desenvolver um pouquinho cada uma dessas 10 inteligências que você pode ter. Perfeitamente. Exercitar cada uma delas para que você Exatamente. Até você se especializar eventualmente numa que você vá ter dentro da sua vocação, da não, sua área não, profissional. eu acho que além disso, o que tem é que quando você exercita várias inteligências, você aprende a integrá-las, tá certo? Você aprende a Sim, integrar e conectar uma a outra na hora que você precisa, entendeu? Então, você é um cara de vendas, virou CEO, mas você foi financeiro. Pode ter certeza que um sino toca quando você está tomando uma decisão que vai gastar muito dinheiro e não vai dar retorno. Eu acho que isso é importante, eu acho que você falou uma coisa muito boa. e eu vou dar uma dica para o Vitor, de 20 anos atrás. E pode ser você que tem 20 anos, 16, tal, ou você que está com 40, 60 ou 50 que quer, de repente, recomeçar alguma coisa. E é papo de coach. Não vou vender, eu vou dar de graça aqui, mas é papo de coach.
Eu acho que são 3 coisas fundamentais, eu queria escutar a sua opinião para uma pessoa ser bem-sucedida e eu vou elaborar isso aqui. A primeira coisa, saber claramente o que você quer. O que você quer fazer da sua vida. E isso é a maior dificuldade que você pode ter. É. Muitas vezes eu falo por conta própria. Saber o que você quer fazer é muito difícil, dependendo do que você das possibilidades, porque algumas pessoas têm muitas opções, outras pessoas querem alguma coisa que é impossível. E isso leva tempo, é complicado e você vai ter que arrumar algum caminho. E ao mesmo tempo, esse mesmo professor, o Jay Coakley, ele falou uma coisa muito importante para mim. Assim, do nada estava tendo uma conversa, ele falou assim: "Olha, não importa o que você faz da vida, você sempre vai puxar para sua vocação o que você quer fazer". Então, no meu caso, eu acabo sempre caindo para o esporte, entendeu? Alguma coisa, não à toa tô falando de esporte aqui de novo, né, a Claro. gente fala de varejo, fala, enfim, as coincidências que a gente tem e tal. Sempre você vai puxar para um seu lado. Então saber o que quer é fundamental. E eu vou dar um exemplo bem próximo, a minha esposa, desde nova, ela sempre quis ser economista e ela tinha um indicador de sucesso. Falou assim: "Olha, um dia eu", sabe, ela achava o máximo quando, botavam matérias de capa de jornal, coisas assim no Jornal Nacional, aqueles de gráficos e tal. Bom, e muito nova, ela conseguiu exatamente isso. Ela foi trabalhar na Globo, por acaso botaram lá ela que fazia os estudos específicos que eram veiculados naqueles estudos, segundo o IPCA, não sei das quantas, sei do Sim, quê. tá brincando, Pum, é sério? é, Que apareceu, bacana. aparecia era disso. E outra também, quando ela estava terminando, já tinha o mestrado dela, isso foi bizarro. Olha o que acontece. Uma pessoa lá da faculdade dela, um orientador, alguém e tal, sugeriu para que ela conversasse com um outro acadêmico. E essa outra acadêmica, ela foi e mandou o trabalho dela. E o trabalho dela foi publicado na capa do jornal o Globo, sem a autoria dela. Sem a autoria dela. Copiando palavras, inclusive. Uma roubalheira, assim, Que é absurda. isso. É, que fizeram. Deu uma confusão, assim, nos bastidores. Isso não foi culpa do Globo, foi culpa de quem vazou o trabalho dela sem dar os Claro, créditos, claro. entendeu. E aí do ambiente acadêmico, assim, protegido, é uma coisa, assim, é uma coisa muito grave que aconteceu, entendeu. Então, mas no final das contas o trabalho dela, volta e meia aparece alguma coisa assim, então. Mas ela sempre quis isso. Conheço outras pessoas também, até Sabrina Sato. Sabe Sabrina Sato? Claro. Do ex-Big Brother? Pois é. Sato desde criancinha ela brincava que ela ia ser celebridade e que a irmã dela ia ser agente dela, ia ser empresária dela. E é exatamente o que acontece hoje, Que entendeu? loucura, né. Então tem certas coisas que, se você sabe o que você quer e você naturalmente você vai correr atrás e vai fazer aquilo que é necessário para você conseguir Então você o está seu falando objetivo. que muito mais importante do que o plano de carreira, é você determinar teu plano de vida e usar as possibilidades que você tem para atingir teu plano de vida. Invariavelmente, eu acho que isso acaba acontecendo. E aí, ao você saber o que você quer, você no caminho você eventualmente vai ser levado a experimentar muitas coisas. Sim. Tem gente que, por exemplo, que, pô, eu sempre adorei trabalhar com jornalismo esportivo ou jornalismo econômico. Só que nesse caminho você vai ter que falar de política, você vai ter que fazer jornalismo de bairro, vai ter que escrever em caderno não sei o quê, vai ter que fazer assessoria de imprensa, não sei o quê, tal, 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 até eventualmente chegar no jornalismo esportivo. Isso acontece. Pode ser que você não chegue no seu objetivo, pode ser uma frustração, mas invariavelmente aí volta aquele ponto do Jay Coakley, você vai ser eventualmente sempre vai dar um jeitinho de fazer alguma coisa voltado Pender para pra aquela sua sua vocação. vocação. Que no final das contas, eu falei do esporte, mas no seu caso, é a educação. Você começou lá no ITA como professor, não é, de português, É, e tinha uma você eu estudava para ser engenheiro e fazia uma coisa em paralelo que era ser professor de cursinho pré-vestibular de português, você se manteve como professor a a sua vida vida inteira, inteira, até a vida hoje. inteira.
né, e com aulas caras, mais caras hoje em dia, como o Brinca Seu Segundo o Filho. Gustavo fala, né? É. Aí vem a terceira coisa, que é o pilar principal, que aí não interessa se você sabe o que você quer, se você experimentou de tudo ou não, que hoje em dia é fundamental, relacionamento. Relacionamento, o que abre portas, é o que faz toda a diferença. E o relacionamento, o capital social, é a grande diferença do pai rico do pai pobre, entendeu? Porque o pai rico, que tem, por exemplo, uma empresa, tal, ou se ele é médico, ele é o seguinte, ele vai chegar e falar assim: "Bom, eu já sei o que o meu filho tem que fazer e principalmente o que que ele não tem o que fazer". Eu acho que saber o que não ter o que fazer, talvez seja mais importante do que saber o que tem que fazer. Sim. E aí, assim como a Disney, o o pai do filho rico vai botar uma pulseira de Fast Pass e vai colocar o filho no trilho que ele quer. Algumas vezes, não é nem o trilho que o filho quer. Ele tem que até fazer uma força contrária para não ser bem-sucedido. Mas ele tá numa corrente tão forte que ele é levado, e aí vira uma questão existencial. Eu falei: "Pô, mas eu não queria estar aqui e tal, não queria fazer isso". Ou então arruma um jeito de fazer outra coisa. A pessoa tá trabalhando, sei lá, com, medicina e vai empreender com medicina, vai criar uma clínica. Ou a pessoa que trabalha com, entendeu, vai com, alimentação e vai fazer alguma coisa específica, ele queria na verdade fazer nutrição, e aí vai puxar para o lado da nutrição, e por aí vai. Agora, esse Agora, saber é o um que absurdo essa história de o pai impor ao filho coisas que o filho não queira. Isso aí para mim é a base do fracasso e da infelicidade. pois é, e eu acho que no final das contas, algumas vezes não é uma imposição, Edmur. Algumas vezes é preciso avaliar também, sim, de fato existe isso, eu concordo com você, mas em cenários que você não sabe o que você quer, o filho, tal, ele acaba experimentando e alguns se identificam, outros não, outros vão pagando as contas, a coisa vai acontecendo, vira um profissional mediano e vira uma pessoa que talvez é aquilo. Mas quando E ele está talvez experimentando, porque ele não sabe o que quer, é uma coisa. A outra uhum. coisa é quando o pai impõe. E É, não, ainda aí tem, né, ainda existe isso. Você tem, vê muito, muito. Até porque você pega principalmente empresários ou médicos ou profissionais liberais que criam uma carteira de clientes, criam uma máquina de gerar dinheiro, e que bate aquela preocupação de falar: "Poxa, mas eu vou deixar isso para quem?", isso. né. E e aí não tem um tamanho suficiente para você profissionalizar e deixar uma equipe tomando conta, tal. Pô, é uma coisa familiar, Ele decreta a sucessão, né, a decreta a fórceps. sucessão a próxima. Perfeito. É. Então, bom, pensando aqui sobre o que o vídeo falou, a gente tem essa questão da experimentação. Mas ao mesmo tempo, o vídeo, a IA no caso, coloca que essa questão das 10.000 horas é um pouco de mito, e eu já não concordo muito não. Eu Eu acho que na também não. verdade, você tem que sim que praticar 10.000 horas, inclusive na experimentação, entendeu, Isso, se for o caso, isso. e 1 hora você aí a partir disso, nessa experimentação você vai Se criar os alinha, relacionamentos, vai se isso. alinhar, vai fazer as coisas todas, e a coisa vai vingar. Entendeu? Então, é é basicamente isso, e eu trouxe alguns exemplos aqui. Você consegue lembrar algum exemplo de cabeça que você gostaria de falar, assim, de varejo ou de algum caso de prodígio ou de gente com sucesso tardio, por exemplo? Cara, os caras falam muito do Roger Federer, que ele fez Aham, um monte de coisa antes de virar tenista. Ele isso. jogou um monte de coisa, e esse é um case que eu acredito que seja memorável para todas as pessoas, né. Roger Federer, para mim, foi o tenista mais competente, né, mais clássico, mais e ele, inclusive, ele queria não jogar tênis, né, porque ele jogava tênis para a partida ser mais rápida e ele cansar menos. É uma negação do que o esporte é hoje, né, o esporte é ser É. super poderoso, e ele não, ele jogava pá, 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 os sets dele
eram muito mais curtos, né, os games eram muito mais curtos e ele, com aquela categoria, aquele elan dele, mas Uhum. ele tinha experimentado outras coisas. Eu não tenho aqui a história exata sobre isso, mas é Sim, um sim, case que mas é, é bem lembrado mesmo. Tem um outro caso, aí no caso é Prodígio, né, Prodígio que mantiveram sucesso. O Tem xadrez, é muito comum, o Magnus Carlsen, que ele tornou-se grande mestre aos 13 anos e dominou o xadrez mundial por mais de uma década, é um cara fantástico. Aí eu pedi para obviamente pra IA fazer uma listinha aqui para algumas coisas, né. A IA colocou o Steve Jobs com 21 anos fundando a Apple, mas eu acho que tem um pouco um quê de sorte também. Não, 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 pelo amor de Deus, ele é um gênio, mas ele estava no Vale do Silício. Se ele estivesse aqui, em São Paulo, no Rio, não aconteceria isso. não. Sinceramente. Mas ele estava no Vale do Silício, ele pegou a agenda de telefone e ligou para o fundador da HP, não sei Hewlett se você lembra dessa Packard, história, Hewlett pedindo um Packard, estágio no verão, e o cara atendeu o telefone e ofereceu. Ok, teve cara de pau, mas beleza, ele pôde, era um moleque que pôde fazer isso. Se eu pegar, sei lá, quem é que eu vou você pega um moleque de favela, entendeu? Ou de qualquer outro lugar, vai ligar para alguém, você acha que vai dar oportunidade? Difícil. Então, enfim, ele é um gênio que agora estava no lembra lugar que ele certo na hora certa. filho de pai adotivo, né, teve Exatamente. uma oportunidade Ele é maravilhosa na assim, vida. ele tem todos os méritos, mas eu digo que eu só quis trazer um contexto que não é só uma questão de mérito, de meritocracia, é uma questão também de oportunidade. Claro, e ele Só para ele fala o ficar tempo todo que se ele não tivesse meu filho que é type brander, ele fala que se ele não tivesse feito aula de caligrafia na escola, ele não é, teria inventado uma fonte tão bonita para a Apple, que depois foi inventada pela Microsoft, que ele fala da importância de ter sim, aprendido uma coisa que não tem nada a ver teoricamente com o que ele faz, né. bem lembrado isso, exatamente, porque ele falou dessa aula de caligrafia, ele não se formou na faculdade inclusive, Não, né, ele não é formado, ele não era nem ele, formado. nem o Bill Gates, né, se formaram, Né, né. pois é. Mas o Bill Gates, vamos combinar também, né, você sair de Harvard, o pai do Bill Gates, o pai do Bill Gates era um advogado super bem-sucedido, a mãe, participava de conselho de empresa e era a foi ela que apresentou o Warren Buffett para ele, né, falou: "Ah, meu filho, você tem que conversar com uma Warren pessoa Buffett. aqui". Aí ele: "Não, mãe, eu quero ficar aqui fazendo desenvolvimento de computador, não sei o que, tal, tal, tal". "Não, meu filho", aquela coisa: "Meu filho, vai conversar com ele, vai conversar com o Warren Buffett, ele vai te ajudar, meu filho". Aí eu fui lá conversar por insistência da mãe, e o resto é história, né. Então É, assim, o pai do Bill Gates era um advogado super prestigiado em Seattle, e foi quem inclusive salvou, a gente já comentou isso aqui, foi quem salvou o Starbucks para o Howard Schultz, né. Howard Schultz, ele ia ter tomado o Starbucks do fundador, né, porque foi ele que fez o Starbucks ser o que é, e aí logo no começo, quem salvou o Howard Schultz foi o pai do Bill Gates. Então você vê o caramba. nível do cara. Eh, Continuando aqui, tem outros casos, deixa eu ver no esporte aqui, se tem alguns prodígios. Tem alguns casos aqui que não tiveram êxito na vida adulta, mas são vários. É assim, no esporte tem, se você abrir o futebol aí, o que mais tem é esse tipo de caso. E sucesso tardio, aí eu trouxe alguns casos aqui. O Stan Lee, que trabalhou por décadas em cargos editoriais e até a partir dos 40 anos que ele começou com a Marvel e foi adiante. Vera Wang de moda também, que o Ray Kroc McDonald's, vendedor de milkshake até os 52 É. anos, e aí começou. Harrison Ford, que aos 30 anos, ele era carpinteiro, né, aquela história ele fazia carpintaria, você lembra sabia disso? Sabia? Ele fez inclusive móveis para aquele músico brasileiro que faleceu recentemente, o meu Deus, que fez o Mais Que Nada, me deu um branco agora. Sim. Sabe quem é? Mas não lembro Sérgio o nome. Mendes. Sérgio Mendes, Sérgio Mendes. exatamente. Sérgio Mendes. Conheceu o Sérgio Mendes, fez a casa do Sérgio Mendes e tal. Tem vários casos, assim. Eu lembro, bom, sucesso, vida, prodígio, vida adulta, Michael Jackson pra mim é o maior de todos, né, assim, em relação à música, o moleque era moleque, é jeito de dizer, né, desde o Jackson Durou, né? 5, até o Durou.
durou. Era muito bom e eu acho que o fato de ter sido um prodígio também teve impacto na vida adulta dele também, coitado, porque passou apertos ali. E, e aí, Edmur, eu fiz um levantamento breve aqui sobre sucessos de empreendedorismo, porque tem muito aquela visão também de, Mark Zuckerberg, próprio Bill Gates, Steve Jobs, que começaram na garagem com 20 e poucos anos e depois faturaram 1 bilhão. Agora essa menina aí da primeira mulher bilionária da Kalshi, que fez uma plataforma de investimento e mercado futuro, entre aspas, é um site de apostas, que deu um jeito de fazer um negócio aí para as pessoas poderem apostar em qualquer coisa. Resumidamente é isso. Quem quiser pesquisa mais, não vou perder meu tempo falando disso não, mas tudo bem. Então tem vários casos assim mas assim, no empreendedorismo mesmo, aí eu lembrei KFC, Coronel Sanders, começou com 62 anos, se eu não me engano. Estava vendo aqui, 62 anos. O Sam Walton, a primeira loja dele foi aos 26 anos, mas só aos 44 ele abriu o Walmart. E Roberto Marinho, que começou com 55. Não, ele começou a TV Globo, né? O jornal Globo, ele começou mais jovem, com 20 e pouco, porque o pai dele morreu, ele era muito jovem. Mas era herdeiro também, né? Vamos combinar. Herdeiro também, tudo. Esse tava com a fitinha de Fast Pass no braço, mas beleza. Não tem problema nenhum, bem sucedido e tal. Mas normalmente Tô- a lei é que o Fast Pass vai mal, né? Porque pai rico, herdeiro pobre, ele pelo menos manteve e Manteve, aumentou. aumentou. Não, tem méritos. Então, o outro caso aqui é o Jack Ma, que o Alibaba aos 35 anos, Rejeitado foi em tudo quanto é lugar. rejeitado em tudo quanto é universidade, emprego até no KFC foi Foi rejeitado, rejeitado até tal. no KFC, olha que loucura, É, né? aqui. Tô falando aqui do Jeff Bezos, que foi como melhor aluno, tal, aos 30 anos, deixou um ótimo emprego para fundar a Amazon. Acho que 30 anos não é tão jovem assim, mas em comparação com o prodígio, né, que a gente está falando de 20 e poucos anos, 17 anos, tal, enfim. Eu acho que então, assim, o saldo que fica, assim, não existe uma regra. Eu acho que a gente pode dizer isso, né, tipo, não existe uma regra específica, mas vale a pena a gente considerar que a experimentação, ela é fundamental, principalmente numa época mais jovem de desenvolvimento cognitivo, de experiências, de possibilidades. Eu acho também que, remetendo até aquele vídeo de RH, errar faz parte. Se a pessoa fez isso na entrevista, ela errou, entendeu? Pode errar, ela pode ser, o erro faz parte, entendeu? Mas E a gente vai continuar o errando, bom é que aprendendo. talvez ela não pegue esse emprego, mas o erro serve para ela no próximo não cometer o mesmo É. erro, né. O meu resumo da ópera, se eu fosse falar de um caminho, não de uma Hum. forma, mas de um caminho, é experimentar, primeiro para você descobrir. Eu queria fazer medicina em Ribeirão Preto, fiz uma aula de anatomia, falei: "Nem pensar", né, porque Ribeirão Exatamente. Preto é todo mundo, aí você vai negando as coisas que você não quer, vai Isso. descobrindo as coisas que você não quer, vai filtrando e vai focando, né. E eu, isso é a minha máxima, né, não é plano de carreira, é plano de vida. Plano de carreira é limitante, né, você fica preso a uma empresa só. Agora, quando é plano de vida, né, que Uhum. você faz isso aí acontecer, aí você fica potente, você fica liberado, você alça, né, você não fica aquele cara de uma empresa só. E eu acho que tem uma característica para o cara chegar na maratona até o fim, que é flexibilidade, né. Flexibilidade para Sim. mim, talvez seja, talvez não, acho que é a característica mais importante que o ser humano tem que ter hoje para ter sucesso. Até eu falo melhor idade, não, flexibilidade, né. A idade e aí isso vale para qualquer momento da sua vida, né. Hoje eu fiz um experimento aí que não sei se você vai falar dele, mas eu fiz. Eu É estou tentando isso. escrever um livro, né, e É. perguntei para o ChatGPT quais são as 10 coisas que ele me recomenda. Ele falou: "Faça o livro como se fosse
um produto editorial, não com força bruta. Ele me deu uma porrada, porque eu estou querendo fazer o livro na marra e não sai. Mas qual foi o prompt? Já vamos entrar nesse assunto então, porque eu sugeri para você um Bota o prompt que teu era o prompt seguinte. aí, que o prompt foi O esse. prompt era o seguinte: eu preciso que você. Ó, vamos lá. Fica a dica para quem está escutando. Eu fiz um prompt que era o seguinte: baseado em todas as interações que a gente teve aqui, né, com a IA, inteligência artificial, E ela vai ChatGPT, acumulando as interações, né, é bom ela vai saber, acumulando é as bom todo mundo interações. saber que principalmente o ChatGPT, ele pega até teus vícios de linguagem, tudo isso ele É. absorve. Com base em todas as nossas interações por aqui, por favor, sugira 10 resoluções para eu ter para o ano de 2026. E aí eu pedi ainda, falei o seguinte: olha, usa as interações, os padrões de comportamento que eu tenha, para você identificar situações que eu precise melhorar ou reforçar da minha personalidade, tanto e do meu da minha personalidade e do meu comportamento, tanto pessoal quanto profissional. E aí é verdade que o resultado não foi tão bom quanto eu imaginava, porque ela vai na ferida. E Totalmente na é, ferida, é, revoltantemente na ferida, né. então você fala: as resoluções para 2026 vão ficar assim meio, não é tipo: "Ah, você tem que perder peso", ou "você tem que não sei o quê", porque isso também faz parte. Mas ela foi mais pesada, né, não foi uma coisa muito motivacional não. Mas dentre as coisas que ela falou pra mim, e que eu vou citar aqui, é que, por exemplo, eu preciso enxergar essa multiplicidade de caminhos, né, porque no final das contas eu acho que eu estou experimentando muitas coisas, pra gerar um foco mais bem definido. E isso foi uma coisa que ela foi exatamente numa ferida que eu tenho que me machuca muito. Que eu gosto de fazer muitas coisas diferentes. E isso acaba sendo um problema, algumas vezes, porque não, né, volta àquele ponto da especialização versus a experimentação. Talvez eu esteja ainda experimentando muito. O problema é que eu já não tenho tanta idade assim para ficar experimentando. Eu confesso que eu estou Mas ficando esse negócio da cansado. gente esse negócio da gente ser competente em fazer muita coisa corrompe a gente, né, porque a gente não foca, cara, não foca, é impressionante. Mas assim, não quero, eu não quero soar, não é dizer que eu sei fazer muita coisa, mas é porque eu me interesso em fazer muitas coisas diferentes, e isso, mas assim, isso cansa também, sabe, isso cansa, Sim. cansa, você precisa, tem hora que você fala: "Ah, pô, dá", ou então aí você transformar, na verdade, esse conhecimento num ativo, alguma coisa que você realmente consiga também, eh, desenvolver e comercializar e atingir mais pessoas também. Porque, no final das contas, também o que a gente observa, Edmundo, não sei se você concorda, é que você tem pessoas que fazem isso aqui, uma coisa pequenininha, e promovem num tamanho, botam numa embalagem, um laço bonito, um negócio diferente que o povo bota um método de venda, né, num funil digital não sei das quantas, e as pessoas querem conveniência, e vão lá e falam: "Ah, beleza, eu quero me sentir inteligente, diferente e tal, então eu vou Isso. lá e vou consumir isso", entendeu. Então Rapidamente absorvo tudo isso e posso reprogramar, tá. exatamente. Então, eu acho que, como saldo geral, eu diria o seguinte, não sei se você vai concordar: a experimentação é fundamental, principalmente se você é pai de jovens, se você é jovem, experimente coisas boas. Coisas que você, eh, não se coloque em risco, é claro, por favor, não é para você se colocar em risco. Hoje em dia, inclusive, você consegue perceber, saber o que pode te colocar em risco, não é só você pesquisar, conversar, saber isso. Se está na dúvida, né, aí você, a partir do momento dessa experimentação, você sabe, como o Edmond falou do curso de medicina, que anatomia, fez anatomia, falou: "Opa, tô fora", entendeu. E siga adiante. E Eh não, eu diria assim, para não ficar naquela do pai mandar, escolha você, né, os seus caminhos, né, quer dizer, vai trilho, trilha, trilho, trilha, mas você decide
no final da experimentação para onde você quer ir, tá? Não se deixa levar por alguém que está impondo. Normalmente são os pais, né, que é uma coisa maldosa, mas os pais jamais querem fazer isso por mal, né, eles sempre querem É, fazer isso por bem. Você falou do sim, legado da carteira de clientes e tal, não sei o quê, isso. mas isso aí é corrompedor também, né, o pai manipula o filho com essa história: "Não, olha o que eu já tenho, você não quer ter o que eu já tenho?", né. O Gustavo, que É. foi meu filho que mais mudou, fala, né: "Por que você fez engenharia, filho?". "Ah, por tua causa". "É, mas eu nunca falei pra você que eu queria que você Ele fez fizesse engenharia". engenharia? 2 anos. Ah, Aí ele e falou pra hoje mim: "Não quero mais fazer engenharia". Aí eu aí perguntei pra ele, né: "Mas por que você foi pra engenharia?". Ele falou: "Por tua causa". Falei: mas você "Caramba". nem trabalhava com Eu engenharia, nem né, era isso que é mas curioso. ele falou que achava que o que eu fiz pra minha vida tinha sido muito bom e que ele poderia fazer da mesma forma, né, só que não foi a engenharia, ele foi pra design, depois foi pra música, depois foi pra pintura, né, e hoje ele sabe o que ele quer, mas ele sabe muito mais o que ele não quer. Então ele tem uma vida definida por ele, que eu acho que é o mais Mas ele é bacana de tudo. desenvolvedor ele é desenvolvedor hoje de software, É, né, é, principalmente. E é. aprendeu sozinho, Ele sempre aprendeu foi ele sempre foi autodidata. enlouquecido, autodidata, ele aprendeu tudo sozinho, né, É, música, pintura e tal. Música depois ele estudou, mas ele já sabia música no nível muito alto quando ele foi para a faculdade de música. sim. E quem É, toca é o Rodrigo, né, e quem toca na banda é o Rodrigo. É louco isso. que deve ter aprendido muito com o irmão mais velho, inclusive. Totalmente, ele sempre foi É, inspirado pelo irmão mais velho e tal, fora olha a loucura, eles eram sócios na agência que eles tinham. lembro, Tá certo? lembro. Mirameco. Aí Nirameco. uma hora qualquer, o Rodrigo acordou e falou: "Não, não, não, espera aí, não é isso que eu quero e tal, não sei o quê", e foi para o caminho dele. Olha que coisa boa, né, a Aham. decisão do Rodrigo, que poderia ter ficado com o Gustavo fazendo design, e ele decidiu ir para aquilo que era o específico dele. O Rodrigo, cara, ele faz type brander, ele escreve, ele desenha fonte. E Isso, cada vez que eu pergunto para ele está desenhando fonte para uma marca mais importante. Então sim. é muito bacana quando a escolha é bem-sucedida. É, exato. Ele é saber o que quer e saber o que não quer faz Isso. toda a diferença. E A experimentar gente e o i possibilitar o iki o Ikigai é isso, né, a gente já falou sobre o Ikigai aqui. O que que é o Ikigai? Uma coisa japonesa lá que fala: "Sou bom nisso, isso dá dinheiro e, gosto do que eu faço". 3 coisas, tá certo? aham, Fora faz bem para o mundo. Então são 4 coisas que você tem que levar em conta. Eu sei fazer, isso dá dinheiro se eu fizer bem e eu gosto de fazer. Agora, tudo isso envolvido por uma coisa importante que é o mundo, né. Se você não fizer bem para o mundo, tudo isso que você está fazendo vai dar dinheiro, você vai ser rico e tal, e bandido, que é é, o que tem muita gente que escolhe isso aí, é verdade. Edmur, para infelizmente. fechar o episódio de hoje, uma conversa que a gente nem teve, vamos ter uma conversa aqui no ar, ao vivo, Vamos, digamos assim. Fechamos o ano, eh, eu acho que a gente precisa dar uma pausa. 2025, 2026, você vai viajar na NRF, não vai? vou. Quando é que você vai? Dia 8. Dia 8. Ah, então dá para fazer um episódio Cara, no eu primeira vou te po semana. posso falar uma coisa para você? Esse Hã, momento aqui da gente fazer essa nossa conversa é um momento muito bom da minha vida, tá? é Fica ve tranquilo que, para mim, é um momento muito bom. E a gente, quando a gente se provoca, e eu uma vez falei para você: hã, "Ah, você falou, eu quero dar palco para você e tal". Você viu quanto que hoje eu só falei: "Oi, tudo bem? Tchau". E você conduziu o programa de maneira maravilhosa. Você você evoluiu nesse papel que você sim, faz, é a e é prática, bom né, porque a porra! experimentação. Não, mas você Hum, deixou de ser o levantador de bola para mim, né, falando de vôlei, tô e dando de hoje segunda. você faz tudo, tá certo? Hoje você faz tudo, Não, não, você você que pensa, eu continuo sendo levantador, mas não, a não, gente você tá para de ser então, nesse momento rasgação de tá bom, seda que a gente tá tendo aqui, a gente vai fechar o ano desejando um feliz Natal. Semana que vem a gente ainda tá de volta, antes da NRF, sim, a gente tá com de volta. certeza. Eu acho que eu vou tentar fazer o seguinte, vou tentar fazer um grande apanhadão do que a gente falou desse ano, se não surgir algum assunto novo, quem sabe a gente fale de Havaianas, hein?
Meu Deus do céu. Eu não entendo mais nada, Edmur, eu não sei mais o que Não, meu acontece com Deus esse do povo. céu. Eu não Não, sei, eu não sei. e não vem falar que isso aí é culpa de alguém, isso é culpa do CEO da marca, Não, mas porque o espera aí, CEO da marca mas Edmur, mas espera aí, eu tenho que ter um pouco de criatividade também para saber que isso vai causar confusão, porque, desculpa, o mas é texto isso, publicitário cara, o cara também. não o cara toda empresa tem uma área de gestão de risco, tá. Toda Aham, empresa tem uma área de gestão, ainda mais na Havaianas que está no mundo inteiro, tá é, certo? E é um produto que é ruim para o ambiente, porque é plástico, aham. borracha, tá certo? Ela tem que ter um será que esse pessoal de gestão de risco não Ah, atentou Edmur, eu para acho que o pessoal tá sendo criativo para cancelar Havaianas, sinceramente. Independente de ver, tem que ter criatividade, até porque pegaram uma campanha da Havaianas no passada, tem 10 anos. Era o Romário pegando a Havaianas dele. Ele falou assim: "Eu quero 2 sacolas". Ele comprava Havaianas e quer 2 sacolas. Uma ficava para ele e a outra ele mandou para Argentina. A do pé direito ficou com ele e a do pé esquerdo ele mandou para Maradona, na Argentina. Porra, ninguém falou nada, estão falando na internet. Porra, agora só você vê a diferença do contexto do momento, né. é, O não, momento é mas outro, mas assim, tá boa. Olha, eu vou te falar, realmente, eu juro, sabe o que eu pensei? Sendo bem franco agora que a gente já tá no bônus aqui do eu pensei no primeiro momento, quem faria o cancelamento não seria coisa política, seria pessoas voltadas pra questão, pessoas, eh eh, relacionadas a capacitismo. Porque, tem que entrar com os 2 pés. E a pessoa que, né, não tem uma perna, não tem um pé, como é que fica? Eu pensei porque a internet vê tudo, né, essas coisas. sim. Mas, pô, cai com viés político, cara. Na boa, eu Né, e falei: "O fica que que todos é o os povo patetas tá jogando Havaianas. criativo, o povo tá Sabe o que vai criativo". acontecer? Sabe o que vai Hã. acontecer? O cara vai ter que comprar Havaianas daqui a pouco, porque ele jogou a dele no lixo, e vai dar uma super venda de Edmur, Havaianas aí. Edmur, eu vi gente, eu compartilhei com um amigo meu, eu vi gente passando na loja da Havaianas, saltando com o pé direito na frente da loja. Pra que isso? Aí a Ipanema vai e faz uma campanha dizendo assim: "Você vai entrar com o pé direito sim". Que é com pô, olha, eu vou te falar, cara, não dá pra entender mais, pelo amor de É, Deus. Que mundo que a gente tá vivendo. mas, Não, na toma boa, é eu não sei verdade, mais. Não sei é mais, verdade. aí sabe o que acontece? Aí eu fico imaginando se eu fosse publicitário, eu falei: "Cacete, o que que eu posso falar então? O que que eu posso fazer?" Porque no final das contas isso não é só uma questão, de lado político no final das contas, assim, eu acho que, as coisas estão tão polarizadas que dos 2 espectros, né, você acaba encontrando dificuldade de comunicação. Você tem que pisar em ovos o tempo todo, Claro. Né, entendeu? e a gente termina falando: "E o Zezé?" E fala: "Zezé de Camargo", quer dizer, tá bom, Ai, ai, ai. Se a gente vai mudar o podcast, o título. o título do podcast vai ser sobre barbaridades e atrocidades do dia a dia, vai virar coluna de fofoca. Bom, fechamos por hoje. Bom Natal para você, para Abraço sua para todo família. mundo, tomara que vocês Um tenham abraço para aproveitado pelo todo menos mundo. alguma coisa durante esse ano. Eu Sim. garanto para vocês que eu fiquei feliz de fazer esse trabalho e agradeço muito ao Vitor que me instigou. No começo era: "Vamos lá, hoje já estou viciado em fazer isso aqui". É divertido. Bom, a princípio teremos mais um episódio antes do final do ano. Se a gente encher o saco também, a gente faz um apanhadão do episódio, de todos os episódios, e a gente publica também, mas tem muita coisa pra gente falar. Fechado? Abraço para todos. Bom Abraço ano e para muito todo mundo. sucesso. Outro dia eu vi uma coisa bacana, né, que sem saúde não tem harmonia, então primeiro saúde, depois harmonia e o resto vem com isso aí. Fechado. Até mais.